Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações. Estamos aqui mais uma vez, em nome da Fraternal, para desenvolvermos um estudo do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Nós vamos trabalhar os itens 4 e 5. O item 4, Missão dos Espíritas, é um texto muito bom, um texto um pouco grande, mas que nós vamos estar lendo juntos, né? Para que a gente possa não perder nenhum detalhe dessa mensagem que chegou para nós. Então vamos iniciar a leitura. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Aqui ele já começa com uma pergunta impactante. Se a gente já não está ouvindo, né, esse ruído dessa tempestade. Na realidade, tempestade aí tem a ver com mudanças, né? A mudança do tempo, a mudança das coisas. Dizendo que isso vai arrebatar o velho mundo e jogar no nada o conjunto das iniquidades terrenas, ou seja, as nossas iniquidades, né? Então, ele já começa aqui, o Erasto, né, com uma pergunta onde ele já está dizendo para nós que alguma coisa está para acontecer. Gente, isso está lá no Evangelho, na época lá de Kardec, quando foi desenvolvido para nós, né, através dos irmãos espirituais e de Kardec, essa mensagem. E nós já estamos em 2021. Então, lá ele já estava dizendo isso. E com certeza, isso desde lá até agora tem sido perguntado a cada um de nós. Essas mudanças estão acontecendo o tempo inteiro, né? Então vamos continuar. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então aqui ele está dizendo que aquele que põe a fé, né, deposita a fé na justiça soberana, né, ou seja, na justiça de Deus, através também aqui, né, daquilo que foi revelado pelos irmãos espirituais, né, que ele coloca como proféticas vozes superiores, e despregar, né, hoje nós não falamos dogma, né, nós sabemos que a doutrina espírita não tem dogmas, e sim princípios. E aqui ele fala de dois princípios da doutrina: a reencarnação, que é o retorno à carne, né, termos oportunidade de voltar à carne, e da elevação dos espíritos, que é a lei da evolução. E isso tudo depende do quê? Da gente ter ou não cumprido bem ou não, ou seja, bem ou mal, as nossas missões e suportado as nossas provas, né? Então, ele coloca ainda assim: bendizei o Senhor, porque isso é a bênção de Deus. Isso para nós, a reencarnação, olha só, é oportunidade de recomeço, de reparação. Então, a Erasto coloca para nós, nesse primeiro parágrafo, olha quanta coisa, né, que a gente precisa ter esses princípios da doutrina como uma bênção. Nós que já podemos crer, nós que já sabemos que isso está dentro da lei de Deus, isso para nós é bênção, né? É oportunidade de crescimento. Vamos continuar. Não mais vos assustei. Olha só, não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Eu coloquei até aqui uma imagem, né, de uma suposta língua de fogo, mas não é isso. É que lá em Pentecoste, nós já sabíamos que o que aconteceu lá naquela época, né?
Eu até coloquei ali para nós, está lá em Atos dos Apóstolos. Pentecoste, muita gente não sabe o que é. Na realidade, é, vamos dizer assim, o renascimento da mediunidade. Né? É os Espíritos de Deus, em nome de Jesus, que vieram socorrer aqueles apóstolos, que vieram mostrar sua presença. Como eles eram espíritos de luz, a chegada deles traziam essa visão, vamos dizer assim, né? De luzes, então, que foi interpretado como línguas de fogo. E aí Erasto fala novamente sobre isso, ó, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ou seja, os irmãos espirituais continuam nos assistindo desde a época de Jesus. Ou até antes, né? Nós sabemos disso. Mas Jesus veio trazer para nós uma nova era. Né? Então, há todo um preparo para que a gente pudesse estar confiando nessa presença desses mentores, desses trabalhadores de Jesus do plano espiritual. Então, e aí a mediunidade se fazendo presente de forma bem ativa. Né? Então, é muito bonita essa passagem, né? Mas vamos continuar na nossa mensagem. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Olha bem, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Aqui também é impactante. Ele fala os verdadeiros adeptos, porque estar dentro da casa espírita, estar ouvindo palestra, estar tomando passe, estar em tratamento espiritual, não nos torna verdadeiros espíritas. É muito mais do que isso. Mas ele diz que os verdadeiros, né, adeptos do espiritismo, eles são escolhidos por Deus. Então, que a gente tem que ir pregar a palavra divina. É importante a gente saber que a doutrina não faz, vamos dizer assim, não exige, né, não corre atrás de proselitismo, de novos adeptos, não é bem assim. Mas a gente sabe que é importante a divulgação do Espiritismo, é importante a divulgação dos ensinos do Cristo. Então, isso é chamamento aqui para nós. E de pregar a palavra divina. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa falar das leis de Deus. A gente precisa falar em reencarnação, lei de causa e efeito, caridade, amor. Isso é importante. E principalmente, eu sempre falo, né, o conhecimento não pode ficar retido. A gente precisa divulgá-lo. Então, quando eu sei, quando eu estudo, quando eu aprimoro, eu preciso, né, passar isso adiante. Graças a Deus, as casas espíritas sempre têm oportunidade de aprendizado, de estudo. Né? Existe o estudo sistematizado de doutrina espírita, estudo avançado de doutrina espírita. Mas, além disso, ele diz, ide e pregai a palavra divina. Ou seja, tenha a oportunidade de falar de Deus, de Jesus, vamos fazê-lo. A gente não pode passar isso para outra pessoa. Essa responsabilidade chegou até mim. É uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que precisa de uma palavra amiga, é uma pessoa que está passando por um problema difícil, por uma perda. É uma pessoa que não aceita as provas da vida, né? Então, é hora da gente falar, chega até nós, vem buscar em nós, às vezes, né, esse esclarecimento. E a gente se omite, não podemos. Né? Então vamos lá, olha só a sequência dessa aí. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Ou seja, não tenho tempo para falar de Jesus. Porque eu estou fazendo outra coisa. Eu estou vendo a minha novela. Eu estou no meu celular. Aqui ele fala que a gente tem que abrir mão disso. Dos nossos hábitos, que dirá nossos vícios. Né? O mau hábito é um vício.
E a gente tem que sacrificar isso para... E ainda põe sacrificar, né? Não é sacrifício, porque a gente está investindo em nós mesmos. Quando eu falo a alguém, é eu que primeiro ouço, né? O conselho que eu penso estar dando, na realidade eu estou recebendo. Então, esse pedaço é muito importante para nós. A gente com certeza já leu isso várias vezes, né? A gente que faz o Evangelho lá, a gente passa e repassa as lições do Evangelho. Mas quando a gente para ler frase por frase, parágrafo por parágrafo, as coisas tendem a ter uma função diferente. Tende a tocar em nós de uma forma mais profunda. E aqui ele fala várias vezes, ide e pregai. Ele finaliza, ide e pregai. Ele está nos convocando a todos nós, espíritas, cristãos, a falar de Deus, a falar desse amor, dessa providência divina, que só tem, às vezes, entendimento quando a doutrina vem junto. Quando você fala em reencarnação como oportunidade de reparação dos nossos erros, oportunidade de aprendizado, isso muda totalmente. Eu não acredito em reencarnação. Por que você está dizendo que isso aí é legal? Por que você acha que reencarnação tem que acontecer? E cadê a nossa parte de explicar? De mostrar que sem reencarnação não tem como entender justiça divina. Então, meus queridos, eu até peço desculpas, porque às vezes a gente está se alongando num trecho muito pequeno, mas são trechos importantíssimos para que a gente possa impactar a nós mesmos. A gente tem que ler e sentir esse impacto, desse chamamento. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Vamos lá. Olha também a continuação disso. Convosco estão os espíritos elevados. Quando às vezes a gente não vai estar se achando com condições, às vezes, de falar, de explicar, a gente não está sozinho, a gente tem os nossos mentores, a gente tem os trabalhadores da Senhora de Jesus, que vêm, quando a gente está fazendo bem, nos acrescentar. Então eles vêm nos acolher, eles vêm nos auxiliar para que aquele conselho saia da forma correta. Então, ele diz claramente, convosco estão os espíritos elevados. Então a gente não pode simplesmente achar que a gente está sozinho nessa. A gente não está. Não é por acaso que alguém vem buscar em nós, às vezes, um conselho, um consolo. É a espiritualidade já colocando as pessoas no nosso caminho, para que a gente possa falar de Jesus, de Deus, de doutrina espírita. Vamos continuar. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis os desinteresses aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Olha só. Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então ele diz que mesmo aqueles que aparentemente não querem ouvir, ainda assim a gente precisa falar a eles. Quantas pessoas buscam a casa espírita, buscam um atendimento fraterno, e quando começa a ouvir muitas vezes aquilo que não quer, vai embora. Mas quantos conseguem, mesmo não querendo ouvir, se tocar e choram e percebem que estavam seguindo um caminho ou estavam se permitindo um vazio, né? Então,
Quando a gente vai falar às pessoas, quando nós mesmos estamos ouvindo o conselho que nós estamos dando, isso também vai de encontro a nós. Porque esperar a perfeição para se falar de Jesus, não teria como se divulgar Jesus. Então, mesmo com as nossas falhas, nós vamos estar falando. E aqui ele chama muito a nossa atenção dessas palavras perdidas. Ele ainda fala assim, palavras perdidas eu sei, mas não importa. Porque se a gente pregar 1001, conseguir perceber a justiça de Deus, a providência de Deus, o amor de Deus, já valeu a pena. E aqui ele diz ainda, faz-se mister regueis com os vossos suores do terreno onde tens de semear. Então ele está dizendo que não vai ser tarefa fácil, mas que a gente vai ter que fazer. Mais cedo ou mais tarde, um pouco ou mais. Ele não frutificará esse terreno e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua, ou seja, é trabalho. Vamos ir e pregar. Ele nos convoca. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Olha que lindo. Conscientes da vossa inferioridade. É o que eu estava dizendo, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Mas temos a boa fé, temos a vontade. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Esse culto do bezerro de ouro, meus queridos, é o consumismo, é essa coisa da gente ter posses. Eu preciso ter, e cada vez mais a sociedade vai se impondo necessidades. Então, a posse do dinheiro, das coisas, né, a cada dia mais se alastra. Isso a gente está aí vendo, né? O consumismo está tão forte que às vezes a gente está com algum tipo de vamos colocar uma coisa atual como um celular, né? Você comprou, saiu da loja, ele já está considerado obsoleto. A função hoje do celular já não é mais ser telefone, ele é tudo. Ele é agenda, ele é alarme, ele é máquina de tirar fotografia, de fazer vídeo, né? Mas cada vez sai um melhor, cada um com mais potência lá da nitidez das fotos, com melhor áudio, e aí a gente vai trocando e vai fazendo o quê? Amontoando lixos, né? Então ele diz aqui para a gente expulsar esse culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais se alastra, porque a gente tem que entender que a gente não tem que ter, a gente tem que ser. Isso aí vamos dizer, ser muito falado de forma muito banal, é uma repetição. Mas é importante a gente entender isso. A gente precisa desenvolver em nós valores, virtudes e não posses. A gente vai, ninguém vai ficar para semente, o corpo vai chegar uma hora que não vai aguentar, e aí vai ficar tudo aqui. Vamos continuar. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Olha só, aquilo que eu estava dizendo. A gente tem a inspiração, a gente tem o auxílio dos mentores, do nosso próprio mentor espiritual, que vai nos auxiliar nisso. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então vão ter aqueles que não querem nos ouvir, mas vai ter aqueles que estão atentos e que vão recolher
principalmente se nós estivermos inspirados por Deus, por Jesus, por seus trabalhadores. É muito lindo. Esse texto é maravilhoso. A gente pode ler, reler e sempre a gente vai poder estar retirando mais coisas dele. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Que importam. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Então, quem é esse pastor, né? Nós sabemos quem é. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Nós somos ovelhas e temos um pastor, que é Jesus. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Eu sempre gosto de repetir isso. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazer questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Aqui ele fala que somos mais ditosos que Tomé, porque Tomé, todo mundo sabe que era aquele apóstolo que dizia que ele precisava ver para crer. E aqui ele fala da questão da mediunidade, que mesmo aquele que não tem, né, a mediunidade ostensiva, né, numa reunião mediúnica, a gente não tem só médiums, a gente tem um dirigente, a gente tem, hoje a gente fala dialogadores, que é aqueles que conversam. E interessante que muitos, ou a maioria dos dialogadores, não são médiums. Então, olha que coisa linda. Eles estão ali, vendo aquela pessoa que eles conhecem, mas falando com o irmão espiritual que está se manifestando através daquela pessoa, daquele médium. Então, mesmo que ele não tenha conseguido obter a mediunidade, ele acredita. Ele, olha só, crede sem fazer de questão de ver. Os dialogadores nem todos têm essa evidência ou essa sensação, mas está ali conversando, tem certeza de que ali tem um irmão espiritual com quem ele está falando, com quem ele está dialogando, com quem ele está tentando falar de Jesus, tentando explicar sobre essa vida que continua, tentando falar de que as coisas lá no plano espiritual têm outro significado, né? Que existem colônias, cidades, que existem trabalho, olha só. Aí ele diz, ide, o Espírito de Deus vos conduz. A mediunidade, para nós sabemos, é ferramenta de trabalho. E graças a Deus, nós temos aqueles que, mesmo não sendo médiuns, estão lá dentro da casa espírita, trabalhando, talvez até mais do que os médiuns, né? Dialogando com esses irmãos espirituais, porque o que adiantaria o médium se não tivesse aquele outro irmão ali para com ele conversar, né? Com o irmão espiritual que o médium está dando passividade? A reunião mediúnica, ela tem toda uma equipe espiritual ali, amparando, conduzindo, vamos dizer, governando mesmo, né? Eles é que sabem quem é que vai vir, com que médico aquele irmão espiritual vai falar. Aliás, vai falar não, vai falar através dele, né? Tá bom? Vamos lá, continuando. Aqui ele diz, o Espírito de Deus vos conduz. Continuando. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Mesmo aqueles que se dizem incrédulos, tem uma hora que não vai ter mais jeito, né? Eles vão ter que aceitar, porque as coisas vão acontecer. Eu sempre falo para aqueles que dizem que não acreditam em Deus, que Deus não vai deixar de existir por causa disso, né? As coisas vão continuar sendo o que são, as leis de Deus estão aí regendo o universo.
A gente dizer que acredita ou não em Deus não vai mudar Deus, né? Mas quando a gente acredita, a gente muda, né? A gente não se sente mais solitária. Bom, vamos lá. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza de todos os vícios que derivam da impureza. Ele disse, né, como Jesus dizia, que a fé transportava montanhas. Mas ele disse que mais pesado do que supostas montanhas, que a gente sabe que tem o significado das nossas dificuldades, é o coração do homem. Né? São as nossas impurezas, os nossos vícios. Às vezes a gente permite que o nosso coração fique tão pesado, cheio de rancor, de raiva. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter. Eu estou dizendo que a gente não pode deixar que se acumule dentro do nosso coração. Que eles se transformem, né, em montanhas, esses sentimentos. A ponto de nos travar, a ponto de nos fazer não ter mais esperança, não confiar mais nas pessoas. A gente vai sentir sim raiva, a gente vai ter rancor, mas a gente vai deixar isso depois para lá. A gente vai orar muito a Jesus, a gente vai falar muito no nosso mentor, pedir ajuda para que isso não permaneça dentro de nós. Para que a gente consiga seguir a nossa vida e deixar que aqueles sentimentos vão saindo de nós. Vamos continuar. Parti então cheios de coragem para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Olha que coisa linda, né? Quer dizer que cada geração que consegue se libertar, né, de um vício, de uma impureza, de um modo de pensar equivocado, a outra, olha só, vai conhecer apenas, eu ouvi falar que, né? É como se fosse uma lenda. E é o que a gente espera lá, né, no mundo de regeneração, que muita coisa já vai estar sendo esquecida, né? Muitas das coisas que hoje nos chocam já não vai estar mais pertencendo a esse mundo de regeneração. E aqui eu coloquei, né, essa imagem de Jesus dizendo, né, que quando Jesus dizia que o que fazia mal era o que saía da boca do homem, não o que entrava, né? Porque o que saía vinha do coração. Então, pior do que aquilo que nos alimenta é as palavras que saem de dentro de nós e vai alimentar os nossos ouvidos ou os ouvidos de outras pessoas e vão se depositar no coração. Então, a gente precisa também usar de forma certa a palavra, né? A boca, para que a gente não faça mais impurezas em nossos corações e nos corações daquele que nos ouve. Vamos continuar. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se expandirá sobre os dois mundos. E depois e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Olha que coisa linda. Quando a gente rende graça pelas aflições, a gente vai lembrar de Jesus nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição da terra aqui na terra fica, né? Se a gente consegue recebê-la, as dores, os sofrimentos, as dificuldades, com resignação, com certeza é aqui que vai ficar essas aflições. Porque no plano espiritual tudo muda, o significado tudo muda. A gente sabe que lá a vida é plena,
até o corpo que nos limita não vai estar lá. É lógico que a gente não vai mudar. Não é porque não estamos mais vestidos no corpo que a gente vai mudar. Mas aquilo que a gente já começa a trabalhar agora vai nos auxiliar no retorno à parte espiritual. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E quem é a verdade, né? É Jesus. Ele já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente lembra de Emmanuel falando com Chico, né? Que quando ele falasse alguma coisa, aconselhasse alguma coisa que fosse contra Jesus e Kardec, que ele deixasse, Emmanuel no caso, deixasse e seguisse Jesus e Kardec. Então, aí a gente vê essa responsabilidade com Jesus, né? Seguir a verdade. É lógico que a gente tem as nossas limitações, mas a gente precisa saber que modelo e guia da humanidade só tem um, é Jesus. Aí, há uma pergunta que foi feita, né? Tá assim, né? Devido ao próprio texto lá. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Ou seja, de todos esses espíritos, né? Ou melhor, de todos esses espíritas, como é que eu vou saber qual que é aquele que se acha no bom caminho? Vamos dizer, eu que estou querendo entrar na doutrina, né? Vou perguntar alguma coisa, como é que eu vou saber se aquela pessoa está me falando alguma coisa certa, se aquela pessoa já não está mudada, né? Ela fala uma coisa, segue outra, vamos lá. Ele fala assim, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Pelo número de aflitos a que levam consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal e, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. E aqui fala bem claro sobre a questão de falsear o espírito da lei. Então, aqueles que usam, né, de forma equivocada os ensinos de Jesus, quem vai cuidar deles são as próprias leis de Deus. Cabe a nós estudar, aprender e tentar ser um desses espíritos que ele coloca aqui como aqueles que têm princípios da verdadeira caridade, para que a gente possa ser realmente espíritas, né? Buscando em nós a prática daquilo que a gente fala. Não é fácil. Se a gente dizer que é fácil, não é. A gente tende sempre a falhar, a se ver errando de novo, né? São muito tempo, né, em erro. São passados onde a gente repete esses equívocos. Então não é fácil, mas é possível. Principalmente quando a gente busca o auxílio através da oração, através do estudo, através da busca, né, incessante, sabendo que se eu errar, eu vou ter oportunidade de fazer de novo. E eu não estou falando da reencarnação, não, estou falando nessa vida mesmo. Se eu errar, se eu me ver de novo naquele erro, aquele que eu achava já extinto em mim, quando eu ver, eu estou lá de novo,
Isso não é motivo para mim só. Lógico que a gente às vezes até chora, porque a gente fala assim, ai meu Deus, eu pensei que eu tinha me libertado disso. E estou eu lá de novo, de cara a cara, com aquele meu problema, com aquela minha dificuldade, com aquele meu vício. Mas então vamos chorar, vamos orar, vamos enxugar as lágrimas e vamos recomeçar. Porque Jesus está sempre esperando por nós. Uns vão mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós estaremos na condição de sermos espíritos melhores, mais elevados. Então, é buscar a prática do bem. É fazer isso de forma diária. A gente, quando chega em dezembro, a gente fala assim que parece que o clima muda, né? É porque, mesmo a gente sabendo que Jesus não nasceu, mas é um dia dedicado a Ele, a esse nascimento, a essa visita que Ele fez aqui na Terra para deixar os seus ensinamentos para nós. Então, isso toca todo mundo. E aí a gente se vê com condições de sermos mais atenciosos, mais caridosos, mais preocupados com o próximo. Então é só a gente tentar fazer que os outros meses sejam dezembro, para que a gente não fique se sentindo, né, impotente, sentindo assim, poxa, o ano passou e eu não fiz nada de bom para o outro. Eu não estou falando só da nossa mortificação, né? É um trabalho diário a gente tentar mudar, mas também o trabalho de buscar ajudar o outro, né? Quem é esse outro? Qualquer pessoa, seu familiar, seu filho, seu esposo, aquela pessoa que passa na rua, aquele vizinho. Então, a gente precisa acreditar que a espiritualidade amiga está sempre nos assistindo. Nós temos esse mentor espiritual, esse amigo, esse companheiro, 24 horas por dia junto de nós. E ele, com certeza, está nos aconselhando, está chamando a nossa atenção. Bom, aqui nós vamos agora para o item 5, que é os obreiros do Senhor. Outro texto maravilhoso, que também vem nos convocar, né? Vem falar, vem nos chamar, vem nos sacudir. Vamos lá. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Olha bem, ele diz assim, houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então ele está dizendo que existem pessoas que trabalham no campo do Senhor, mas têm interesses. Às vezes interesses pessoais. E isso a gente não tem às vezes como precisar, né? Mas a gente sabe que uma hora falha. Mas para Deus, para Jesus, para esses mentores queridos que nos conhecem, eles sabem exatamente qual é o nosso interesse. Tá bom? Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo. Então, aqueles que realmente estão trabalhando em nome de Jesus, buscando apenas e somente apenas fazer o bem, fazer a caridade, sem pensar em mais nada, nós seremos pagos pelo cêntuplo. Olha só, do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Interessante isso. Ele não está dizendo que a gente não tenha ciúme, mas ele está dizendo que a gente abre mão, né, impor silêncio. Eu posso estar com aquele sentimento, mas eu não vou permitir que ele aflore justamente no trabalho com Jesus. Naquele trabalho que é dedicado, que é feito em nome de Jesus.
né? Então a gente tem que, como a gente diz, anular o nosso eu, né, o nosso individualismo para trabalhar no conjunto, porque a obra pertence a Jesus. Nós somos meros partícipes, né? Estamos aí participando com uma bênção de Deus, tendo oportunidade de crescimento, de aprendizado, de aprender a silenciar em nós, né, o ciúme, a vaidade, a discórdia. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Nós sabemos disso, mas a gente se esquece. Existe a recompensa da terra, que é quando a gente, às vezes na nossa ingenuidade, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, né, se permite a vaidade aí por elogios, né? Jesus já dizia assim, que a vossa mão esquerda não sabe o que a direita faz. Porque o bem que a gente faz não tem que ser divulgado. Ele só é o bem. E aqueles sim que receberam o bem, se eles se sentirem bem com isso, vai ser muito bom. Se eles não se sentirem humilhados, né? Se não se sentirem ali sendo colocados daquela forma. Então, é isso. Vamos lá. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo derrotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Olha que coisa linda. Aí, no caso, é o Espírito de verdade, né? Lá foi Erasto. Ele coloca assim, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. O Espiritismo tem, né, a sua missão de regenerar a obra, de regeneração dos nossos corações, regeneração do planeta. Nós estamos caminhando aí, né, de provas e expiações para a regeneração. Então, meus queridos, é muito lindo esses dois textos. Eu espero que a gente tenha conseguido conversar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, né, em cada um deles. Eu peguei também para nós agora, lá no livro de Martins Peralta, Estudando a Mediunidade, no primeiro texto, né, falando da mediunidade com Jesus, eu peguei só um pedaço. E é justamente falando também sobre a questão dessa transição, né, da era da matéria para a era do espírito. Então vamos lá. Essa transição inevitável da era da matéria para a era do espírito pode começar a ser efetivada humildemente, silenciosamente, perseverantemente, no mundo interior de cada criatura. Comecemos desde já o processo de autotransformação. Esse processo renovativo se verificará indubitavelmente na base da troca ou substituição de sentimentos. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos,
exerçamos a fraternidade. Exerçamos a fraternidade. Amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Temos que deixar os milenários hábitos que nos cristalizaram os corações, como abandonamos a roupa velha ou o calçado imprestável que não mais satisfazem os imperativos da decência e da higiene. Olha só, aqui nos dá um caminho. A gente precisa fazer a autotransformação. Isso vai acontecer quando a gente substitui os nossos sentimentos. E aí ele dá um caminho, eu achei muito bom esse pedaço. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário. Olha só o que eu estava falando da palavra. Né? A gente pode usar palavras mais dóceis, mais educadas. Purifiquemos os olhos, para que a gente não enxergue coisas, malícias. Exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente. Então isso é diário, é de forma contínua. Temos que deixar os milenários hábitos que nos cristalizaram os corações, assim como a gente deixa para trás uma roupa velha, um calçado furado. Então, meus queridos, eu achei muito bonito esse pedaço, então eu coloquei aqui também para nós. E aí eu vou finalizar o nosso estudo, pedindo a Jesus que abençoe a nossa semana, que a gente tenha uma semana aí de luz, de paz, que a gente possa falar mais com os nossos mentores, dedicar um tempinho mais a conversar com ele. Não é orar, é conversar, é pedir conselho, né? E que assim a gente tenha uma semana produtiva, que a gente possa estar mais atento ao chamamento de Jesus nos nossos dias, que a gente esteja mais atento às pessoas que cruzam o nosso caminho, que a gente esteja mais atento então com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso agir. E mais uma vez eu vou deixar uma música para nós, né? Que eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito de música, eu acho que acalenta os nossos corações. Então, que ela fique aqui finalizando esse nosso estudo e que Jesus continue a nos abençoar. Já não há lugar
São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu.